Senhoras e senhores investidores, mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O tema de hoje é a semana. Como vocês sabem já, para quem me acompanha, hoje é segunda-feira. Vamos fazer aqui um panorama da semana. Uma semana mais curta, temos o feriado da Páscoa aqui no fim de semana, portanto, vamos ver quais são as perspectivas que podemos ter para essa semana. Vamos começar, como sempre, pelos índices. O mercado está fechando agora, nesse momento. Os senhores podem ver aqui o SP500, que é o pai de todos os índices. Na verdade, aconteceu exatamente aquilo que havíamos falado na sexta-feira, no fecho da semana. Confirmou-se aqui a nossa cunha. A projeção nos levou exatamente aonde achávamos que deveria ir o preço, nos 38,2 de FIBO. Portanto, exatamente neste momento, estamos aqui num gráfico de 4 horas, estamos aqui a assistir o fecho, vemos que houve ali uma pequena rejeição do preço nesta zona, muito embora o mercado tenha fechado em máximos do dia. Isso poderia nos levar amanhã a um possível impulso altista. Por quê? O que temos para amanhã? Vamos ver no nosso calendário aqui o que temos para amanhã. Temos aqui balança comercial de vários países, produção industrial. A única questão que se coloca aqui é que esses dados ainda são de fevereiro. Os mercados começaram bem animados a semana em razão dos dados do coronavírus, como nós falamos na sexta-feira. Tudo isso iria influenciar realmente os preços, a cotação dos mercados, e o que acontece é que os dados melhoraram, ou seja, houve menos contágio, houveram menos mortes, houve um equilíbrio na curva, portanto houve aqui um sentimento otimista no mercado. Penso que não vai ser duradouro, todo esse sentimento não tem características de ser um sentimento duradouro, mas vamos ter que assistir. Uma situação que temos bastante importante amanhã são os estoques de petróleo. Como a semana é mais curta, em vez do dado ser divulgado mais para o fim da semana, vai ser divulgado amanhã. Teoricamente, vamos ter aqui grandes estoques de petróleo amanhã. Portanto, é um dado a se assistir. Por quê? Porque ele poderá vir a mexer não só com a cotação do petróleo, mas também poderá vir a influenciar os índices e as moedas que estão relacionadas no petróleo, as moedas de países cuja base econômica está muito ligada ao petróleo. Portanto, para se assistir amanhã. Voltando à nossa análise, portanto, amanhã também, como é terça-feira, costumeiramente, você sabe que eu costumo falar disso também, normalmente as terças-feiras são dias altistas no mercado, são dias em que sempre há um impulso altista. Portanto, independentemente disso, isso não é uma regra, é apenas uma experiência de quem está há muitos anos no mercado. O que nós poderíamos assistir amanhã aqui? Poderíamos assistir possivelmente um impulso altista amanhã até esta zona que está demarcada aqui. Vejam que coincidiria justamente com a média dos 200 dias que está aqui assinalada, essa média amarela que os senhores podem ver aqui. Ou seja, os preços poderiam... Vamos apagar então aqui já esta projeção que tínhamos feito para que o nosso gráfico fique clean, fique mais limpo. Portanto, é possível que amanhã assistamos o preço até aqui nesta zona, sendo que nesta zona é uma zona para que possamos vigiar o preço. Poderá ser interessante nesta zona uma posição vendida. Ou seja, como eu sempre falo, isso não é uma recomendação de investimento, é apenas uma análise técnica e fundamental dos mercados, daquilo que está acontecendo, e é apenas a minha opinião, é aquilo que eu faço diariamente nos meus negócios, nos meus trades. Portanto, o objetivo aqui é tentar ajudá-lo a aprender a compreender os mercados. Portanto, é possível que assistamos
uma alta do preço aqui até a zona dos 50% de FIBO, que possivelmente seria esta zona que está demarcada aqui como uma primeira zona de possível impacto, ou seja, de possível congestão, e a segunda zona justamente a área da média dos 200 dias. Em relação ao Dow Jones, também veio fechar o dia justamente em máximos do dia, na zona dos 38,2 de FIBO, ou seja, é possível que também amanhã assistamos no Dow Jones um movimento altista, minimamente até a zona aqui demarcada e a média dos 200 dias, que é essa que está aqui assinalada, que coincide exatamente com os 50% de FIBO. É possível até que o preço venha mais acima, na zona dos 61,8 de FIBO. Portanto, são duas zonas a vigiar no dia de amanhã. Em relação ao Nasdaq, rompeu a zona dos 38 e já posicionou-se também em máximos do dia. Já podemos também tirar essa análise daqui, que já não nos interessa para nada, sendo que para o Nasdaq a perspectiva é que ele venha minimamente até esta zona, ou seja, a zona dos 8.355 pontos aproximadamente, seria a primeira próxima resistência aqui do Nasdaq, zona onde nós poderíamos novamente assistir aqui a uma correção. Em relação aos índices europeus, também vemos aqui no CAC, o índice francês hoje um dos mais fraquinhos em relação aos índices europeus. Vejam que não conseguiu acompanhar o movimento dos índices americanos, mantendo-se abaixo da zona dos 38,2 de FIBO, sendo esta a zona para vigiarmos no dia de amanhã, podendo vir a ser interessante esta zona para buscar uma posição vendida também. Houve aqui o rompimento da cunha, como havíamos falado na sexta-feira, portanto essa projeção vai nos levar exatamente à zona dos 38,2, o que faria cumprir-se a projeção da cunha. Portanto, a zona dos 38,2, uma zona para vigiar no CAC 40, índice francês, sendo interessante aqui uma posição vendida, com um take profit na ordem dos 18%. Veja que toda essa calmaria aparentemente no mercado não é sustentável. Essa é apenas a minha opinião. Portanto, para já o paradigma, na minha opinião, permanece baixista e eu quero buscar posições curtas. Em relação à Alemanha, a Alemanha também terminou o dia em máximos, fechando na zona dos 38,2 de FIBO. Também cumpriu aquilo que nós tínhamos falado na sexta-feira. A Alemanha, possivelmente, teremos aqui um impulso altista ainda no dia de amanhã, possivelmente até a média dos 200 dias, mas eu ainda acredito que a Alemanha venha mais acima. Ainda teremos aqui possivelmente até a zona dos 50% de FIBO aproximadamente. É apenas uma hipótese. Poderá também amanhã ainda querer voltar à nossa linha de resistência, de suporte, que aqui se encontra, para que depois tente novamente um movimento altista. Em relação ao Reino Unido, permanece praticamente como estava no fim de semana, na sexta-feira, permanece na lateralidade em que se encontra, sendo que ainda não atingiu a zona dos 38,2 de FIBO. Reino Unido também sofrendo muito com o coronavírus, nós já havíamos falado disso há várias semanas. Se você não viu, pode assistir os nossos vídeos anteriores, eu havia falado muito disso, que realmente o índice iria demonstrar fraqueza.
Portanto, esta zona dos 38,2 de FIBO, como já está aqui assinalado, uma zona para vigiar amanhã e nos próximos dias, sendo também interessante buscar uma posição vendida com um take profit na ordem dos 7,5%. Como eu disse, para já a minha opinião é que o paradigma permanece baixista e o meu interesse sempre é buscar posições curtas nos índices. Em relação aos pares cambiais, vamos começar aqui pelo AUD. O AUD hoje teve realmente alta, impulsionado aqui por uma série de questões, de fatores. O ouro também subiu bastante hoje, o que fez com que o AUD valorizasse. Portanto, em relação ao que eu tenho assinalado aqui para falar com os senhores, AUD e Yen, sendo que nos próximos dias devemos assistir ainda a uma valorização dos índices, o que poderia trazer o Yen, o AUD, perdão, um pouco mais acima desta zona, ou seja, até realmente, ou seja, não validaria especificamente a nossa bandeira, mas poderia trazer o AUD até esta zona na média dos 200 dias, aonde depois possivelmente seria interessante uma posição curta. Em relação à Libra, tem lutado nesta zona, como falávamos na semana passada, mas para já encontra-se a meio caminho. Não sabemos ainda exatamente o que ela quer fazer, se quer continuar a subir ou se vai descer, se vai corrigir. Portanto, a meio do caminho é um par que não nos interessa operar. Em relação aos pares em que temos o CAD associado, são os pares mais interessantes para essa semana, vistas a termos amanhã os estoques de petróleo. Portanto, poderá haver aqui uma desvalorização do petróleo novamente nos próximos dias. Vamos rapidamente olhar aqui o petróleo. Em relação aqui o petróleo, vemos que, conforme havíamos falado na sexta-feira e vimos falando do petróleo já há vários dias, ou seja, permanece esse paradigma no petróleo. Subiu na semana passada por causa devido aos boatos da reunião da OPEP, que agora foi cancelada e ficou adiada em princípio para quarta-feira. Vamos ver exatamente o que vai acontecer aqui. Mas como amanhã temos estoques de petróleo, é muito provável que assistamos amanhã com os estoques de petróleo uma baixa novamente do petróleo para esta zona. Portanto, até se você quer aproveitar aqui um day trade, eu diria que seria talvez uma boa oportunidade, né? Isso, como eu sempre digo, não é um conselho, não é uma recomendação de investimento, apenas probabilidades que estamos aqui a fornecer. Portanto, poderá ser interessante vir a buscar uma posição curta no petróleo. Veja que se nós acreditamos que o petróleo poderá vir a corrigir no dia de amanhã em razão dos estoques, o que nós assistiríamos aqui na Libra CAD? O CAD é uma moeda fortemente associada ao petróleo, ou seja, quando o petróleo sobe, CAD sobe, quando o petróleo desce, CAD desce. O que assistiríamos aqui? Poderíamos vir a assistir aqui amanhã no CAD um novo, vejam senhores, Libra CAD. Portanto, se o CAD desvaloriza, neste caso, a Libra apreciaria. E uma vez que a Libra se aprecia, poderia ser interessante buscar uma posição longa nesta zona, buscando um take profit aqui em cima, na ordem dos 3,5%. Seria um bom trade no curto prazo. Além do que, também podemos ver aqui nesta zona que
Trata-se de uma zona de anterior resistência que agora poderá funcionar como suporte. Temos aqui esta zona, vamos ampliar isso aqui um pouco para que os senhores possam ver melhor. Portanto, funcionou aqui N vezes como resistência nessa zona, funcionou aqui como resistência, poderá vir a funcionar como suporte nesta zona, que coincide com a nossa linha de suporte, que temos aqui uma linha de suporte oblíqua. Portanto, uma zona a vigiar para o dia de amanhã, podendo vir a ser interessante um trade aqui para um dia ou dois, mas com um potencial realmente bastante interessante. Sendo que ao comprar nesta zona, teríamos aqui um stop loss na ordem de 0,405% aproximadamente, para um take profit de 3,5%. Portanto, teríamos aqui um índice de 6:1, ou seja, você estaria arriscando perder 1 para ganhar 6. Portanto, um trade bastante interessante para observar no dia de amanhã. Da mesma forma, outros pares que tenham o CAD associado. Nesse caso especificamente, quero falar sobre o CAD Yen. Veja que aqui temos uma situação bastante interessante, porque o CAD desvaloriza com a desvalorização do petróleo. O Yen tem uma componente forte nos índices. Portanto, se os índices vierem a desvalorizar, o que poderá acontecer também com a queda do petróleo, que também há uma ligação, uma correlação entre ambos, teríamos um Yen forte contra um CAD fraco. Porque você sabe que quando os índices desvalorizam, o Yen valoriza. Portanto, você teria uma moeda forte, que é o Yen, com a desvalorização dos índices, você teria um Yen forte. Com a desvalorização do petróleo, você teria um CAD fraco. Portanto, uma zona a vigiar no dia de amanhã, eu diria exatamente aqui, próximo da zona dos 38,2 de Fibo, no máximo até esses topos que temos aqui marcados na zona dos 78,36, dos 77,85 até os 78,36, podendo também aqui ser um trade muito interessante, buscar uma posição curta no CAD Yen, onde o nosso take profit estaria exatamente nesta zona demarcada, aqui embaixo, onde teríamos aqui, ao assumir uma posição longa nesta zona, teríamos um take profit de 3,72% para uma perda de 0,66%. Ou seja, teríamos aqui quase 4:1, ou seja, você estaria arriscando perder 1 para ganhar 4. Portanto, uma estratégia excelente. Poderá vir a ser uma excelente oportunidade esse trade para o dia de amanhã, para esta semana, a vigiar o comportamento dos índices e do petróleo. Portanto, já expliquei aqui as correlações que ambos têm. É algo para você observar e acompanhar tecnicamente. As razões fundamentais estão todas apresentadas, já lhe apresentei todas as razões fundamentais. Portanto, basta você acompanhar agora o que vai acontecer com ambos para que você tome a sua decisão no momento de fazer este trade. Em relação ao NZD-CAD, também é um par que poderia, da mesma forma, ser interessante buscar uma posição curta, apesar de o NZD ter uma fraca componente, mas ter também componente, ter uma parte da sua base econômica no petróleo. Portanto, poderia ser interessante, até porque encontra-se numa zona de resistência, ou seja, um possível retorno
amanhã do NZD-CAD nesta zona poderia vir a ser interessante para buscar aqui uma posição curta também nesse par, apesar de que teríamos aqui um take profit de 2,5% e teríamos teoricamente uma zona de stop loss aqui na ordem de 1%. Então não passa a ser um trade muito interessante porque você tem uma gestão um bocado fraca, ou seja, o teu risco-retorno aqui é um bocado fraco, você vai estar arriscando 1 para ganhar 2 e qualquer coisinha, então não valeria muito a pena, não seria um trade assim tão especial como é o anterior que eu acabei de explicar. Em relação ao dólar, como os senhores sabem, vamos aqui dizer, nós ainda mantemos a nossa posição, a nossa entrada aqui no dólar CAD. Ainda acreditamos que poderíamos chegar no nosso take profit. Muito embora eu também não posso ir contra toda a análise que estou fazendo aqui. Vejam os senhores que se o CAD voltar realmente a corrigir amanhã, o que vai acontecer é que vamos assistir aqui a uma disparada do dólar em relação ao CAD. Em razão disso, nós vamos ajustar os nossos stops agora no CAD para mais nesta zona aproximadamente. Porque caso ele venha fazer um rompimento, já não nos interessa mais. Vejam, senhores, que ele tem realmente se suportado nesta zona. Tem se mantido aqui, o preço tem conseguido ficar por aqui, justamente em razão do CAD. Portanto, vemos aqui uma possibilidade alta de que o CAD volte a baixar amanhã, o que levaria realmente o nosso trade diminuiria a rentabilidade do nosso trade. Portanto, até dependendo do comportamento do CAD desse par amanhã, se ele chegar aqui nesta zona, nós possivelmente vamos encerrar a posição manualmente amanhã nesta zona para que possamos aqui tirar o nosso take profit. Em relação ao índice do dólar, manteve-se em lateralidade, conforme havíamos falado na sexta-feira. Para já muita luta nesta zona, até realmente algo interessante que já há algum tempo não via acontecer no índice do dólar. Os senhores podem ver aqui que passou o dia inteiro nesta zona, uma zona de conflito, realmente uma luta aqui entre compradores e vendedores, e na verdade não houve aqui nenhuma decisão. Em princípio, parece-me uma zona de acumulação. Vamos ver amanhã exatamente o que vai acontecer, o que vai se dar aqui em razão dos dados econômicos. Muito embora, como eu já referi no início, quando falei sobre o calendário econômico, os dados que vão sair amanhã são dados de fevereiro. Portanto, isso em termos macroeconômicos ou fundamentais não deverá interferir muito nos índices. E, por consequência, também não deverá interferir muito no índice do dólar, sendo que os dados não deverão ser assim tão maus ou tão ruins, porque referem-se a fevereiro. Portanto, é possível que ainda assistamos aqui no índice do dólar, que ele venha um pouco mais acima, aqui, ou talvez até a zona do 61,8 de Fibo, aproximadamente, antes de voltar a fazer uma correção. Para já a minha análise, mantenho a minha análise de que estamos aqui a formar uma bandeira, não é? Nesse momento parece mais um canal de tendência do que uma bandeira, mas poderá vir se confirmar, até porque nós temos um ponto aqui, 2, e na verdade só tivemos o terceiro aqui. Portanto, se não houver rompimento, poderá vir a romper para baixo ainda. Vamos assistir amanhã a esse par. Em relação ao dólar iene, também poderá vir a ser um par interessante, porque vejam os senhores, se nós tivermos aqui uma baixa do petróleo, uma baixa dos índices, o que vai acontecer? Vamos ter consequentemente uma valorização do iene. Portanto,
Se eu acredito que ainda o índice do dólar possa subir mais um pouco, é possível que nós venhamos a assistir o dólar um pouco mais alto amanhã. É possível que... Vamos ajustar um pouco essa linha e vamos olhar para este gráfico num período menor, num período de 4 horas. O que vemos aqui? Vamos olhar para toda essa retração que temos aqui. Vamos colocar aqui um fio e vamos olhar para toda essa retração. Vamos ver o que temos aqui. Em princípio, temos o par aqui na zona dos 50%. Sendo que é bem visível que temos uma anterior zona de suporte aqui em cima que poderá servir como zona de resistência. Portanto, é possível até que o par venha nesta zona, onde poderia vir a ser interessante buscar uma posição curta também nesse par. Em relação ao euro-dólar, euro-dólar, o inverso, como eu já tenho explicado N vezes, o inverso exatamente do índice do dólar. Portanto, mantém-se na mesma tendência, no mesmo canal ou na possível bandeira baixista, sendo que suportou-se também na zona que havíamos falado na sexta-feira, como sendo a próxima zona de suporte. Poderemos assistir também aqui uma tentativa do par em romper esta zona. Caso rompa essa bandeira, teríamos uma projeção justamente na zona que temos demarcada aqui como sendo a zona do nosso maior interesse para buscar uma posição vendida. Por quê? Vejam, senhores, que como eu já falei em outras ocasiões, para quem me segue há mais tempo já sabe disso. Eu nunca opero contra a tendência, sempre a favor da tendência. Aí você pode até dizer assim, tá, Eugênio, mas teríamos aqui um grande potencial, caso isso rompa, teríamos aqui 3,5% para buscar nesse trade. Para mim, a minha opinião e aquilo que funcionou para mim sempre, que me trouxe até aqui, que me fez ter êxito no mercado, é nunca operar contra a tendência. Portanto, não é o que eu quero fazer, mas é o que eu devo fazer. E numa tendência baixista, que é o caso do euro-dólar, eu nunca busco uma posição compradora. Eu espero o momento certo para buscar uma posição vendedora. Portanto, o meu interesse sempre é buscar uma venda lá, nunca uma compra aqui. Então, caso o par faça um rompimento, me interessa uma venda nesta zona. O meu risco, quando eu estou a favor da tendência, é sempre menor, indiscutivelmente. Por isso, eu vou ficar no aguardo de uma possível que ele chegue nesta zona para que eu possa buscar uma posição vendedora. Portanto, uma outra situação que quero falar com os senhores, que também falamos disso na sexta-feira, e eu quero falar convosco hoje. Rapidamente aqui já falamos do petróleo. Também vejam que, felizmente para quem estava dentro da posição, não foi o nosso caso. Eu conversei com os senhores sobre o ouro na sexta-feira. Acreditava que ele poderia vir mais abaixo, quando na verdade ele manteve-se na zona que aqui está, ou seja, manteve o segundo ombro exatamente a nível do primeiro. E nós ficamos aqui sempre buscando uma oportunidade melhor, queríamos comprar um pouco mais abaixo, queríamos comprar na zona dos 50%, que é a zona que eu havia marcado aqui e havia falado com os senhores que seria interessante buscar uma compra no ouro nesta zona.
Infelizmente passou-nos a oportunidade para já, agora vamos esperar pelo quê? Pelo pullback. O que é o pullback? O pullback seria um retorno dos preços até a nossa linha de clavícula aproximadamente. Quando ele voltar nesta zona, daqui ele deverá fazer um novo impulso altista. Portanto, é aqui e agora que nós vamos esperar por comprar, sendo que, uma vez confirmado, que foi o que aconteceu aqui, está confirmado o nosso ombro, cabeça, ombro invertido, temos aqui uma projeção muitíssimo boa nesse par. Temos aqui uma projeção muito boa no ouro, que ao se cumprir, trará o ouro em torno de 1.850 dólares. Portanto, estamos a falar aqui em buscar uma rentabilidade de aproximadamente 14%. Uma rentabilidade muito boa. Sabemos que nenhuma tendência se faz em linha reta, como é óbvio, os senhores que já operam há algum tempo ou que têm uma noção do mercado sabem. O mercado sobe as escadinhas, não é? Portanto, vamos aguardar agora o momento oportuno para buscarmos aqui uma boa entrada no ouro. O que eu quero falar com os senhores é também em relação ao café, mantemos aberta a nossa posição do café. Os senhores sabem que temos uma parte realizada aqui, temos 1/3 realizado aqui e temos ainda 2/3 da posição aberta, onde temos o nosso stop nesta zona. Queremos realizar mais abaixo. Portanto, mantém-se o trade aberto enquanto mantiver-se inalteradas as demais condições. Nada nos diz, nesse momento, que teremos aqui uma inversão de tendência. Portanto, minimamente, gostaríamos de trazer esse trade até esta zona. É até aqui que gostaríamos de trazer ele. Vamos ver como ele vai se comportar. Tem tido alguma dificuldade em romper a zona dos 50% de FIBO. Portanto, até a média dos 200 dias seria interessante manter essa posição. Apesar de que aqui na média dos 200 dias, a nossa perspectiva é que o par continue para já esse movimento baixista, até que toque na linha, depois que ele faça novamente um pullback e só então regresse para romper a linha de clavícula. Portanto, é um trade a observar, a acompanhar, mantemos-nos nele para já. Até aqui é um trade que deu 9% na primeira parte da posição e na segunda parte da posição, se fôssemos encerrar hoje, daria outros 9,5%. Queremos buscar uma rentabilidade um pouco melhor, por isso somos pacientes e somos swing traders. E o trade que eu havia falado para os senhores na sexta-feira, que era o trade da platina. A platina tem uma forte componente no setor automóvel. Portanto, nós vemos que com toda essa paralisação da economia na zona euro em especial e agora na América, vemos que é possível que o setor automóvel seja fortemente prejudicado com isso tudo. Já assistimos inclusive alguns impactos no setor automóvel, já se falam aqui na Europa em despedimentos coletivos, isso para não falar no layoff, já há muitos funcionários em layoff. Portanto, o setor automóvel vai sofrer. E a platina, como tem uma componente bastante forte no setor automóvel, nós acreditamos na baixa da platina. Por isso assumimos hoje aqui
uma posição na platina, nesta zona que está demarcada aqui. Temos o nosso stop loss aqui em cima, nesta zona, onde os senhores podem ver que está realmente aqui o nosso stop loss. Deixei aqui, inclusive, para que os senhores possam ver, porque é uma posição que foi aberta hoje. Está aqui o stop loss nessa zona. E temos aqui, portanto, qual é o rácio do nosso trade? Temos uma entrada aqui. Na verdade, temos duas entradas nesta zona, onde temos um primeiro stop na zona dos 6,84% e o outro stop na zona dos 8,42%. Por que temos tão longe? Porque, na verdade, é assim que deve ser. O nosso stop tem que estar numa zona técnica, não aonde nós queremos ou onde nós pensamos, mas na zona que deve estar, numa zona técnica. E temos um rácio de ganhos onde está o nosso primeiro take profit de 21%, portanto temos 3-1 pelo menos, se for ao nosso stop, e no segundo teríamos 23,5%, ou seja, temos um rácio muito bom aqui também. O stop está nessa zona, mas nós acreditamos que temos aqui uma linha de resistência que vem aproximadamente do mês de fevereiro, onde tivemos aqui um falso breakout, tivemos aqui mais um toque e agora mais um, ou seja, não acreditamos que ele venha a romper esta zona. Caso nos próximos dias nós assistamos a um rompimento muito forte desta zona, o que eu não creio que deverá acontecer, é possível até que nós liquidemos uma parte da posição aqui. Como eu sempre explico, a minha estratégia de trade funciona da seguinte forma: eu sempre divido as minhas entradas em 3 posições. Portanto, a base dessa conta que eu partilho com os senhores aqui tem por base uma conta de 5.000 euros. Portanto, esta entrada aqui foram feitos 3 mini contratos, ou seja, na verdade 2, seguramos mais um, caso o preço venha por cima desta zona, entramos com a terceira parte do contrato para que tenhamos um preço médio mais alto e uma rentabilidade maior. Caso daqui aonde se encontra o preço volte para baixo, viemos apenas com as 2 posições. E a partir do momento que o preço volte a descer, entramos com stop loss ao nosso break-even, ou seja, ficamos assegurados de que não haverão perdas nesse trade. Senhores, por hoje é tudo que temos para essa semana. Como eu já expliquei, que é uma semana mais curta, temos aqui algumas probabilidades muito boas, em especial nos pares cambiais de Forex, onde estão o CAD. E também temos aqui uma possível oportunidade no petróleo e também temos possíveis oportunidades nos índices. Portanto, com base em tudo isso que eu falei, estão aqui expostas as probabilidades. Como eu sempre digo, no mercado não existem certezas, existem probabilidades. E nós estamos aqui para ajudá-los a encontrar as melhores probabilidades para as melhores oportunidades. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gosto. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para que você receba sempre em primeira mão todo o nosso conteúdo, porque você sabe que os seus investimentos só crescem à medida que você cresce. Mourir sous, c'est pour rien debout, je me fous les racontars. L'histoire jugera, madame.